Tarik, eu tenho aqui uma listinha de perguntas para você, mas eu queria começar com um assunto em alta do dia, inclusive foram as manchetes de todos os jornais, é o assunto que está sendo mais buscado agora nas redes sociais também e na internet como um todo, que é sobre o fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil. A empresa encerrou as operações aqui no país, mas manteve nos países vizinhos. Essa é uma consequência, você acredita, do custo do Brasil? Quais são as consequências dessa saída da Ford aqui do Brasil? Tá certo. Bom, eu acho que, sem dúvida, o fechamento da Ford tem um peso simbólico muito grande por várias razões, né? Quando qualquer um pensa em indústria, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é uma fábrica de automóveis. Aí você pega uma marca tão tradicional, que foi uma das primeiras aqui no Brasil, eu acho que explica muito dessa comoção, né? Mas quando a gente pensa a figura num prazo um pouco mais longo, né? Quer dizer, o que causou essa saída? Isso é culpa da política econômica recente? Eu acho que não, né? Isso é mais uma consequência de um processo mais longo que começou algumas décadas atrás. Foi a insistência dos governos em dar subsídio e estimular, em particular, a indústria automobilística, né? E isso foi fortalecido nos governos anteriores, principalmente nos governos do PT, né? E a gente criou no Brasil um pátio industrial de automóveis muito grande, muito ambicioso, muito além do que a capacidade de demanda interna geriria, né? Então a gente viu um crescimento econômico mais baixo nos últimos anos e esse pátio industrial ficou muito ocioso, né? Então veio muitas marcas aqui para o Brasil em busca desses subsídios, desses incentivos, e agora a gente está tendo um enxugamento natural desse excesso de capacidade. Quando a gente pega as marcas em si, a Ford, no mundo inteiro, ela não está ganhando market share, ela anda perdendo market share nos últimos anos, já não estava dando lucro muito aqui no Brasil já faz algum tempo, né? Então, acho que foi o candidato natural aí nessa seleção natural. Mas, de novo, isso é um resultado de um processo longo de muito estímulo na indústria automobilística no passado. Claro que o Brasil tem todos os seus gargalos, acho que todo mundo concorda que a gente tem vários problemas de competitividade, carga tributária, tudo isso a gente sabe. Mais específico, já é um processo mais longo que tem outros culpados. Não seria o custo Brasil como um todo, assim, culpar o custo Brasil para esse caso, eu acho que seria simplismo demais. Eu queria trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa também e ouvir a opinião do Marco sobre esse assunto. Marco, e você aí concorda com o Tarik? Qual que é a sua avaliação em relação a essa saída aí da Ford aqui no Brasil? Oi, bom dia, Tarik. Primeiro, feliz 2021 para todo o time do Versa, né? Parece ser meio propaganda aqui, mas parabéns pelos resultados. Os resultados foram muito bons de todo o time aí no ano 2020, né? Eu queria lógico que eu concordo com toda a opinião do Tarik, mas eu queria fazer algumas provocações também, porque eu acho que assim, como a minha opinião, assim, que foram vários erros sucessivos, né, de uma análise, de uma visão sempre de curto prazo, né, muito curto prazista, e o Brasil tem muito essa visão, né, sempre olhando assim para o atual governo, para o governo do curto prazo, né, então assim, Tarik, eu queria entender realmente, na sua visão, qual que é o peso, né, dessas decisões de curto prazo, de realmente de poder acontecer mais fortes por aí, ou seja, mais companhias saindo do Brasil, desistindo. Muita gente fala assim, mas foi uma decisão da Ford no mundo, né? Mas realmente, a minha opinião, se a Ford estivesse dando super resultado aqui no Brasil, se estivesse positivo, enfim, gerando lucro, gerando emprego, gerando renda para a matriz, eles iam dar um jeito de continuar por aqui, né? Mesmo que reduzisse a produção, ia dar um jeito. Enfim, quem será que é assim? Você falou um pouco assim dos governos anteriores, mas será que a gente pode ver isso se repetir na indústria automobilística? Enfim, a gente continuar com essa visão muito de curto prazo, de dar subsídios toda hora que pedir à indústria? Enfim, como é que é a sua visão assim, nos próximos governos, nos próximos anos, para esse segmento particular, que é um segmento que gera muito emprego, gera muita renda para o país, né?
Sim, eu acho que pensando aí nos próximos anos, né, quais são as perspectivas para a indústria, eu acho que claramente se a gente continuar, se a gente não tiver as reformas que a gente precisa para ganhar produtividade, para ganhar competitividade, reforma tributária, enfim, várias coisas, a gente vai continuar vendo outras Fords ao longo dos próximos anos e a indústria brasileira vai minguando como outros setores, inclusive serviços, enfim, a economia vai crescer menos. Mas pensando no curto prazo, o que a gente está vivendo agora é um momento, no geral, muito bom para a indústria, né? Porque a gente passou vários anos com uma taxa de câmbio relativamente mais apreciada, né? E a gente, nos últimos... Já vinha antes do Covid, o câmbio já estava surpreendendo, o dólar estava subindo além do que a gente esperava, e depois do Covid esse negócio andou mais ainda, né? Então, quando a gente tenta rodar aí alguns modelos de câmbio justo, né, usando várias variáveis, preço de commodities, valor global do dólar, risco para Brasil, enfim, a gente chega aí, o câmbio de equilíbrio hoje deveria estar na casa dos 4,20, 4,30, alguma coisa assim. Então, esse câmbio que andou muito está ajudando muito a indústria. Então, a gente está vendo resultados muito bons no agregado, saindo lá do IBGE todo mês, e por enquanto eu acho que esse negócio não vai reverter. Então acho que a indústria tem aí um bônus de curto prazo, com esse dólar com esse real mais depreciado, né, nos próximos meses. Então acho que o fluxo de notícias à la Ford nos próximos meses eu acho que deve ser relativamente pequeno. Mas pensando num prazo maior, sem dúvida. Se a gente não fizer a nossa lição de casa com mais reformas, a indústria brasileira vai continuar minguando, sem sombra de dúvida.